Olá, 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 tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Mestre Robinho, nós começamos mais uma live nossa aqui no Instagram. E depois eu subo lá no YouTube. Então, meu Instagram é @Mestre Robinho. Você pode estar se acompanhando comigo as lives todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã até às 8h30, tá bom? Onde nós vamos trabalhar várias coisas, onde eu trago vários assuntos diferenciados e cada dia da semana eu procuro trazer um tema diferenciado, ok? Então vamos começar nosso dia de hoje. E hoje eu vou falar sobre Sagrado Feminino, né? Então, terças-feiras, né? É as terças-feiras do Sagrado Feminino, onde eu trago essa energia maravilhosa, que é a energia da deusa, a energia da Mãe Terra, a energia da introspecção. E vamos ouvir um pouquinho mais sobre isso. Ontem, né, dia 31, nós tivemos ali o Dia das Bruxas, né? E eu falei bem pouquinho sobre o Dia das Bruxas, falei pouquíssimas coisas sobre elas, né? Porque é uma conexão muito forte ao nosso sagrado feminino, né? Essa energia das bruxas, essa energia da mulher sagrada, da mulher que vai contra o sistema, da mulher que decide viver a vida dela sem depender de um homem, da mulher que ela escolhe o que ela quer pra ela, né? Sem precisar que alguém escolha por ela alguma coisa. Então esse é o dia, né, das bruxas, que foi comemorado ontem, e vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, mas o foco maior nosso vai ser sempre trazer alguma coisa conectada à nossa evolução pessoal, à nossa transformação. E como eu estava trabalhando isso, estava pensando o que eu ia trazer, o que eu ia falar para vocês hoje, qual que seria o tema que eu ia trazer hoje, né, hoje cedo, durante minhas práticas meditativas. Eu falei assim, não, olha, eu acho que a coisa mais interessante de falar foi algo que eu trouxe ontem, que eu comecei a falar ontem sobre isso, mas acabei não dando profundidade. Ontem que eu falei, apresentei todos os meus 22 baralhos, né? E aí eu percebi que tem algo que eu gostaria de trabalhar com vocês que me tocou ontem e acho que é interessante, que é a carta do Chálice Sagrado. É isso mesmo. Não foi uma carta que eu tirei, né? Uma carta que eu já escolhi aqui pra gente já. Faz parte dos caminhos sagrados, né? Da cultura xamânica norte-americana, né? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre esse processo do Chálice Sagrado, entender um pouquinho mais sobre essa conexão com o sagrado feminino nosso, né? Essa conexão com tudo isso. E vamos começar esse processo. E ao mesmo tempo estou lendo um livro maravilhoso e ele está me dando muitos insights, muitos insights interessantes. E aí eu vou também começar a trazer também as questões desse livro. Ele tem muito mais a ver com as quartas-feiras, né, com a questão ligada ao nosso sagrado masculino. Porém, tem algumas práticas desse livro que são práticas de sagrado feminino. Então eu quero trazer também pra gente, tá? Olhando para isso e nos conectando com essa questão. Então vamos lá? Vamos começar o nosso dia de hoje? E para a gente poder começar o dia de hoje, eu encontrei uma música que eu quero colocar pra gente aqui ouvir, tá? Então eu vou pôr essa música pra gente hoje, pra gente poder estar ouvindo. Eu espero que o áudio esteja bom, pra gente poder estar ouvindo mesmo. E vamos lá? Sou a filha selvagem da deusa, enfrento o mar vestida de céu. Eu sou a filha selvagem da terra, quando eu falar, ninguém vai calar minha voz. A minha mãe rezou para a lua e deu a luz ao raiar do sol. Sou filha dos ventos, da água mais pura, da terra firme, do fogo feroz. Eu sou a filha selvagem da terra, enfrento o mar vestida de céu. Eu leio os astros e as lunas nas pedras, quando eu falar, ninguém vai calar minha voz. Eu sou a ninfa que dança na relva, que fortalece a luz do luar. Eu sou aquela que eles temem, a mesma que um dia tentaram queimar. Eu sou a filha selvagem da deusa, enfrento o mar vestida de céu. Eu sou a filha selvagem da terra, quando eu falar, ninguém vai calar minha voz.
vamos voltando para aqui, para agora. É uma música gostosa, né, de ouvir, uma música muito bonita. A letra fala, né, o refrão, nós somos as filhas, né, e eu acho que é bem isso, né, as filhas selvagens da terra. Podemos estar nos conectando com isso, nessa questão do chale sagrado. Vamos lá. Quero que vocês falem para mim algum comentário, tragam alguma questão. Bom dia a todos, né, que foram dando para mim bom dia, Lívia, o Carlos, e por aí vai. E vamos estar começando então nossa jornada hoje, nosso processo, onde quero realmente trazer pra gente essa visão cada vez mais, como posso dizer a palavra? Cada vez mais conectada com esse sagrado feminino. Para quem esteve comigo semana passada, né, na quarta-feira principalmente, ouviu o quanto que eu trouxe a importância da conexão do sagrado feminino com o masculino. Lembra que estava comigo na quarta-feira passada? Na terça-feira eu falei sobre o sagrado feminino, falei da importância do sagrado feminino em si, né? Qual que é a sua grande visão. E na quarta-feira eu trouxe como que o sagrado masculino vai contribuir com o feminino, trazendo a visão sagrada do masculino, né? Hoje eu quero trazer pra gente o caminho sagrado do chale, né? Esse caminho sagrado do chale, olá pessoal que está chegando agora. Esse caminho sagrado do chale, ele é o caminho aonde nós vamos estar nos conectando verdadeiramente a essa visão maior, essa visão maior do feminino. Para poder estar explicando para vocês o que é esse caminho do chale sagrado, temos que falar um pouquinho sobre xamanismo norte-americano, tá? Que é um pouquinho diferente do xamanismo, dos outros xamanismos. Assim, cada tribo, na verdade, é um xamanismo diferente. É uma forma de conexão com a espiritualidade. E conta-se a lenda, né? Conta-se a reza que é o seguinte: quando o homem branco chegou ali na Grande Tartaruga, né? Que é os Estados Unidos, né, chamado de Grande Tartaruga, pelos povos indígenas, pelos peles vermelhas. E aí, quando os homens brancos chegaram lá, eles começaram a colonizar e começaram a dominar tudo, a querer falar que isso aqui é meu agora, a partir de agora isso aqui é meu, e foi tomando posse de todas as coisas ali, fazendo com que os povos de pele vermelha, né, os indígenas, tivessem que começar a cada vez mais ir para o interior do país, né, cada vez mais se abrigar em determinados lugares, até o ponto onde foi criado, hoje em dia, está sendo meio criado alguns pontos de, como seria a palavra? De preservação ao povo indígena, né? Mas enquanto isso, muitos dos indígenas acabaram tendo que se adaptar ao estilo branco de viver, ok? Então assim, eles acabaram tendo que se adaptar ao estilo branco de viver. Então assim, eles acabaram tendo que se conectar ao capitalismo, eles acabaram tendo que se conectar ao sistema de trabalho, eles acabaram tendo que se conectar à industrialização, eles acabaram perdendo ali muito da sua conexão com a natureza, né? Eles foram embranquiçados, vou dizer. Estamos aqui de volta? Estamos de volta, né? Então, assim, os indígenas, né, acabaram aos poucos perdendo ali a sua cultura, e para ajudar nesse processo todo, a sua cultura xamânica, por muito tempo acabou sendo vista como práticas de feitiçaria, práticas de magia negra, e também foram ali sendo corrompidas e destruídas, né? Então assim aconteceu o quê? Os homens brancos, os indígenas, acabaram tendo que se adaptar ao estilo branco de ser, ao estilo norte-americano,
né? Isso também não é só lá nos Estados Unidos, não, mas aqui no Brasil também aconteceu a mesma coisa, né? Mas como eu estou trazendo para vocês um contexto americano, estou trazendo lá naquela cultura deles. E aí aconteceu o quê? Aconteceu que chegou um momento, né, que os indígenas acabaram tendo até uns processos de como posso usar a palavra? Deixa eu ver a palavra certa seria para isso. É como se fosse um auxílio ali do governo, onde o governo acabou criando ali feito uma reserva ali indígena, e ali ele construiu casas, né, de madeira, que lá nos Estados Unidos eles usam casas de madeira, né? Ele acabou construindo casas de alvenaria, que é o básico ali, e aí os indígenas estavam vivendo aquela situação muito na cultura branca, até chegar um momento onde eles não aguentaram mais. E aí muitos dos indígenas, né, das peles vermelhas, começaram a querer voltar para casa, querer voltar para suas raízes. E muitos deles começaram a ter um processo de começar a querer voltar a morar em tendas e não mais em casas feitas pelo governo. Eles quiseram voltar a viver em lugares onde eles teriam que sobreviver, principalmente com a cultura que eles tinham antigamente, né, que eles tinham anteriormente, que era de plantar, de caçar. E eles começaram a ter processos de regressar à sua origem, ao seu processo interior, às suas raízes, sabe? Eles começaram então a ter alguns movimentos ali de regressar à sua raiz. E aí sim começou um conceito chamado de o chale sagrado, que é justamente esse processo de retornar para casa, retornar para suas raízes, retornar para sua identidade. Então o caminho do chale sagrado, ele é o caminho aonde os índios que se tornaram, que começaram a viver com uma cultura esbranquiçada, né? Uma cultura do sonho americano, e ele começou a abrir mão dessa cultura capitalista, essa cultura do sonho americano, e começou a voltar para suas raízes de conexão com a natureza, suas raízes de conexão com o clima, suas raízes de conexão com a vida que eles tinham quando eles eram povos livres. Né? Estão pegando esse conceito assim? O que é o caminho do chale sagrado? É justamente esse caminho de retorno ao lar, retorno à casa, retorno à mãe terra. Esse é o caminho do chale sagrado. E aí, com o passar do tempo, né, algumas das grandes sábias, né, pessoas, xamãs norte-americanos, começaram a perceber que não apenas os peles vermelhas começaram a regressar para casa, mas eles começaram a reconhecer que outras pessoas de peles brancas estavam, na verdade, eram reencarnações de peles vermelhas que também estavam voltando para casa. Então, pessoas que tinham nascido como brancos, né? E quando eu falo brancos, esse contexto, estou falando todos aqueles que não são nativos norte-americanos, então pretos, asiáticos, todo mundo aí, que não são nativos norte-americanos, começaram a se conectar com essa cultura xamânica e também começaram a fazer processos de se conectar com a Mãe Terra. E aí é que vem o termo, então, o termo do chale, né, o caminho do chale sagrado, ele se expande nesse momento a também a trazer essa conexão de qualquer pessoa, a conexão com a Mãe Terra, a conexão com o sagrado feminino, a conexão com as suas raízes. Então o caminho do chale sagrado é o caminho de retorno às suas origens, retorno às suas raízes. E a maior raiz que existe na humanidade é a natureza. Porque todos nós nascemos na natureza. Às vezes nós temos uma visão errônea, né? Que nós não fazemos parte da natureza. Como se a natureza fosse uma coisa e nós fôssemos uma
coisa diferenciada, né? Como se ser humano fosse algo completamente diferente do que ser natureza. Mas é o contrário, nós pertencemos à natureza, nós fazemos parte da natureza, nós somos processos integrantes da natureza. Só que daí nós nos esquecemos disso. Às vezes eu me esqueço que eu sou parte da natureza, né? Às vezes eu esqueço que eu faço parte do reino animal, eu sou um bicho. Às vezes é estranho, né, pensar nisso, né, que eu sou um bicho, assim como um gato, um cachorro, um cavalo, um avestruz. Eu sou um bicho que nem eles. Eu faço parte desse reino animal. Mas eu me acho tão superior, mas tão superior, que eu falo assim, essa natureza e eu somos coisas diferentes. E o caminho do chá sagrado é o caminho de reverência e de reconexão com a natureza. Ok? Alguém tem alguma dúvida sobre isso, sobre o caminho do chá sagrado? Enquanto vocês vão escrevendo para mim suas dúvidas, suas considerações sobre isso, né? Sobre essa volta para casa, né? Essa volta para o lar, para a Mãe Natureza, Mãe Terra. Vamos trazendo as suas considerações, as suas visões, né? E eu vou estar lendo alguns textos aqui, alguns trechos desse caminho que eu acho interessantes, tá? Primeiro eu quero trazer para vocês um rezo desse texto que é o seguinte: a Mãe Terra acolhe em casa seus filhos. Quando eles se extraviam, o caminho era ermo e comprido. Ela lhes sussurra que fiquem sob a proteção do chale, onde o amor volta a habitar. Seus corações podem abrir-se para recordar todos os parentes como seus amigos. É uma recordação do que existia, do que era. E algo legal nesse caminho, né? Eu sei que talvez momentos eu possa me contradizer, dependendo de qual seja a proposta ali da live ou a proposta do que eu estou ensinando, mas existem umas coisas muito interessantes e contraditórias, né? Qual que é o nome daquela palavra quando é contraditório? Esqueci o nome. São duas coisas contraditórias, esqueci o nome disso. Mas basicamente tem uma linha, né, espiritualista que fala que nós devemos curar a Mãe Terra, né? Nós devemos curar a Mãe Terra porque o homem destruiu ela, está destruindo ela, nós devemos curar a Mãe Terra. Essa é uma linha. Uma outra linha que existe é uma linha que diz o seguinte: nós não estamos aqui para curar a Mãe Terra. Ela é capaz de se curar sozinha. Nós estamos aqui para nos curarmos e assim podemos descobrir o nosso papel na criação. Eu acho lindo a linha que fala que a gente está curando a Mãe Terra. Eu acho ela muito romântica, ela muito interessante. Só que quando eu começo a perceber um pouco mais algumas questões específicas, eu entendo que não é a Mãe Terra que precisa ser curada. São os homens que precisam ser curados. Né? São os seres humanos que precisam ser curados. Quando nós curarmos as pessoas automaticamente elas vão deixar de machucar a Mãe Terra. Faz sentido isso? Vocês conseguem entender isso? Porque existe uma visão, porque senão elas vão continuar com a visão de que a Terra é um ser à parte do ser humano. Ok? Estão conseguindo pegar isso? Nós temos uma visão de que a Terra, que a natureza, é algo descartável, algo que está fora de nós. Só que nós somos essa natureza, nós somos essa realidade. Você consegue pegar isso comigo? Você consegue entender esse ponto?
de que eu e a natureza somos uma única coisa, ou melhor, que eu pertenço à natureza. Você consegue entender que você pertence à natureza? Que é uma necessidade de você voltar a sua consciência para ela, voltar a sua consciência de conexão com a natureza, conexão com esse processo, e parar de se achar um ser superior, um ser diferente, um ser que está em uma outra dimensão. Eu e a natureza somos uma única coisa. Eu ainda sou um bicho. Eu sou um animal. Eu faço parte do reino animal. E quando eu entendo que não é um bicho que precisa ser combatido dentro de mim. Não, eu sou este animal. Ele faz parte da minha identidade. E quando eu entendo isso, eu consigo entender a questão dos animais de poder, eu consigo entender todos os outros caminhos xamânicos, consigo entender toda essa conexão com a natureza, com os cristais e tudo mais. Porque eu entendi que eu sou parte da natureza. Para aqueles lá que estudaram, né, na escola, né, na biologia, né, ou geologia, nas ciências, vamos lá, como um todo, nós temos ali o reino mineral, um dos primeiros reinos, né? O reino mineral, um dos primeiros reinos a existir. Aí depois do reino mineral, nós temos ali o reino vegetal, né? Eu acho que tem outras coisas no meio do caminho aí, né? Mas temos ali o reino vegetal. Aí nós temos os micro-organismos ali também no meio do caminho, que eu não lembro qual reino cristão. Aí temos ali o reino vegetal, o reino animal. E aí eu fui me perguntando, sinceramente eu me pergunto, como é que eu posso me achar algo completamente diferente da divina criação? A Renata falou o seguinte: sim, somos todas criações divinas. Justamente, somos filhos da terra. O meu corpo, ele corre dentro dele minerais, né? No meu corpo corre dentro dele líquidos. No meu corpo corre dentro dele todos os minerais que eu encontro no solo, eu encontro dentro do meu corpo. Ok? Quero trazer uma música pra você. Eu tô com medo de trazer uma música aqui, e aí o aparelhinho aqui bugar e bloquear a live, né? Então, não tô querendo trazer a música aqui. Mas tem uma música que é o seguinte: terra mi corpo, água mi sangue, ar é mi aliento e fuego mi espírito, né? Conexão com os 4 elementos. E vamos lá, deixa eu ler mais um pedaço aqui da carta para vocês. E a carta diz o seguinte: como podemos aplicar o chale sagrado em nossas vidas? Se o chale caiu sobre os seus ombros, você está sendo convidado a voltar para casa. Se você esqueceu de que você mesmo, recentemente, chegou o momento de recordar a sua essência e seu potencial. Se você penetrou no atalho tortuoso ao julgar perfidamente os outros, chegou a hora de retornar ao lar do coração amoroso e reconhecer o valor existente em todas as lições e em todas as estradas percorridas. Talvez você esteja voltando para casa, ou seja, para o encanto e a magia com que conviveu no passado, ou então para um novo estado de euforia e felicidade. Em todo caso, você está retornando a um modo de ser que já fez parte do seu passado e que ficara esquecido por um tempo.
Todo mundo sente a necessidade de buscar a forma mais simples de viver feliz. Se você se esqueceu de buscar aquelas verdades tão simples e que já lhe trouxeram tanta alegria interior, está na hora de voltar para casa. Vestir o chale é voltar para casa, para os braços da Mãe Terra, é voltar a ser amado. Tome o seu chale e sinta também a responsabilidade de amar os outros, de amar aqueles que se esqueceram de trilhar o caminho sagrado, que não encontraram ainda o caminho de volta ao lar. Ok? Então essa é a mensagem dessa carta. E aí eu quero trabalhar com vocês, quero também perguntar para vocês, se vocês querem trazer aqui uma prática real, para a gente começar então a trabalhar o caminho do chale sagrado. Se quiser, você só me fala aqui que eu vou começar a trazer ela para vocês, tá? Que eu preparei de hoje. Deixa eu ver o que a Fernandes falou pra gente aqui no comentário. Todos nós somos um mesmo. Todo está em nós e nós estamos no todo. Isso é muito maluco. Justamente isso. É uma loucura total, né, Fê? É uma loucura total. Todos somos um e um é todos. Olha só que louco. E vamos lá. Para vocês colocar aí, vou trazer para vocês então uma prática que vocês podem começar a ter no seu dia a dia, tá? Que eu estou fazendo e tá para mim, eu estou ajustando a minha agenda, né? E tá para mim tá ficando muito bom esse novo ajuste da minha agenda, porque antes eu faço várias práticas espirituais nesse meu dia, eu faço várias questões de autoconhecimento, mas assim, e também trabalho, né? E faço outras coisas também que são diferentes, né? Faço outras coisas para poder me divertir também. E aí eu comecei a ler um livro, veio um livro para mim, essa viagem que eu fiz, né? E esse livro, ele chama-se O Milagre da Manhã. É um livro onde vai trabalhar muitas questões ligadas a como eu posso ter mais sucesso, como eu posso crescer na vida, como eu posso ter sucesso em tudo. Ou seja, é um livro que na hora que eu peguei ele, eu vi uma linguagem, né, principalmente no começo dele, uma linguagem muito conectada ao sagrado masculino, né? Há uma linguagem ligada a sucesso, a aplauso, a poder, a crescimento, né? Uma linguagem muito masculina. Então eu estava me preparando para poder trazer o conceito desse livro nas quartas-feiras. Falei assim, nas quartas-feiras eu levo o conceito desse livro, que é muito bom. Só que chegou o momento desse livro que aí ele começou a trazer umas questões que eu falei assim, cara, isso na verdade, esse livro é um sagrado masculino disfarçado, que na verdade ele é um sagrado feminino, né? Aonde eu vou estar dando base, sustento, alicerce para que o meu sagrado masculino possa ir atrás do meu sucesso. Entendeu a questão? Então assim, lembrando sempre que as duas energias estão trabalhando em mim o tempo todo, né? Mas eu tenho que saber como usar essas duas energias, né, de maneira inteligente. Então aconteceu o quê? Esse livro, ele fala muito sobre o sagrado masculino, mas na verdade as práticas dele são basicamente práticas de sagrado feminino. Isso me deixou muito abismado quando eu comecei a perceber essa questão. E eu quero trabalhar com vocês sobre isso, sobre essa questão, sobre esse livro, sobre o Milagre da Manhã. E que é o que ele fala? Ele fala o seguinte, primeiro ponto é que ele diz que a primeira hora do nosso dia, né, as coisas que nós vamos fazer na nossa primeira hora, né, ela vai ser responsável por ditar tudo que vai acontecer no nosso dia. Então assim, como foi minha primeira hora do meu dia, vai ditar como vai ser todo o restante do meu dia. Por exemplo, se na minha primeira hora do meu dia foi preguiça, por exemplo, tocou ali o despertador e eu tô ali com a preguiça, eu não tô querendo acordar, coloco uma soneca o dia inteiro assim, significa que meu dia vai ser um dia cansativo,
né? Onde eu vou querer colocar o dia inteiro o modo soneca para poder estar, enfim, terminando aquele dia. Fez sentido isso? Porque comecei meu dia com o modo soneca, eu vou querer meu dia inteiro vai ser no modo soneca, ele vai seguir nesse padrão. Ou o contrário, se por exemplo eu acordei atrasado, tipo assim, eu acordei naquele susto atrasado, agitado, fazendo 500 mil coisas ao mesmo tempo, e saindo, fazendo, vai dizer o que do meu dia? Meu dia vai ser um dia extremamente de caos, de estresse, onde eu vou estar fazendo 500 mil coisas ao mesmo tempo. E aí vai ser um dia que vai passar o dia inteiro. Eu vou ter a sensação de não ter feito nada porque eu acordei meu dia já nessa energia, nessa vibração. Fez isso para vocês, essa pequena introdução do Milagre da Manhã? Eu espero que sim. Vamos trazer para mim aqui esse contexto. Aí você vai realmente tem a ver isso com o chale sagrado. Eu vou chegar lá, eu tô chegando lá, tá? E aí que ele fala o seguinte, já que então que nós vamos, então qual que é a grande proposta que ele traz? Acorde 1 hora antes do que você acorda normalmente. Por exemplo, eu tô fazendo live aqui pra vocês, né? Então minhas lives começam às 7h30 da manhã. Para poder fazer minhas lives às 7h30 da manhã, eu acordo geralmente 6h30, né? O horário que eu acordo normalmente 6h30, para poder fazer às 7h30 da manhã a live para vocês. Então qual que é a estratégia? Acordar 1 hora antes disso. Então, ao invés de acordar às 6 horas, eu tô acordando às 5 horas da manhã. Coloco meu relógio para despertar às 5 horas da manhã. Aí eu começo a fazer todas as minhas práticas de começar o meu dia bem nessa 1 hora. E quais são essas práticas? Vou trazer uma prática para vocês no dia de hoje, depois vou trazer outra. Cada vez eu vou trazer uma prática diferente para vocês. A primeira prática que eu vou trazer para vocês é a prática do chale sagrado. Como assim, Robinho? Ele não dá, lógico que ele não vai dar esse nome no livro, porque o livro não tem essa proposta xamânica, porém, eu estou trazendo para vocês, com a minha interpretação, né, é a prática do chale sagrado. E qual que é a prática do chale sagrado? É a prática de voltar-se para dentro. E como é que nós podemos voltar-se para dentro? Qual que é a melhor forma de nós voltarmos para dentro? A melhor forma de voltarmos para dentro é através do silêncio. Justamente isso, através do silêncio. Então, qual que é a proposta que eu trago para vocês? Vocês vão acordar, procurem ali, tá? Acordando um pouco antes. Robinho, consigo acordar 1 hora antes. Acorda então meia hora antes. Acorda então 15 minutos antes, né? Depois eles pegam um livro e leem, porque o livro vai falar muito sobre a questão da ilusão que eu tenho que dormir 50 horas por dia. Não, eu tenho que dormir ali de 6 a 8 horas já é o suficiente para dormir. E o que mais é importante não é nem o tempo que eu durmo, mas o pensamento que eu tenho ao ir dormir. Se eu penso que, amanhã o dia vai ser um saco, vai ser corrida, vai ser um caos, meu dia no seguinte vai ser um caos desse jeito, né? Eu vou acordar cansado. Se eu vou dormir falando assim, nossa, vou dormir o suficiente, vou dormir bem, vou acordar tranquilamente, aí meu dia vai ser sim também tranquilo, tá? Então assim, tudo depende do que você está emanando para você poder dormir. Calma, uma coisa de cada vez. Então vamos lá, qual é a prática para a gente poder estar conectando-se ao chale sagrado? É o silêncio. Então você acordou ali 1 hora antes, né, ou 15 minutos antes, você vai fazer o quê? Você vai primeiro, vai escovar os dentes, jogar água no rosto, beber um copo de água, você já faz tudo isso já junto, já de uma vez só. Joga a cara no rosto, toma um copo de água e coloca troca de roupa, né? De preferência uma roupa de atividade física, né? Mas troca de roupa, tira o pijama seu. Aí quando você estiver pronto, né, assim, aí você vai fazer o quê? Vai fazer o silêncio. Você vai encontrar um lugar na sua casa, que não seja o seu quarto, muito menos a sua cama, onde você vai sentar ali e vai praticar o silêncio. Há várias maneiras de você praticar o silêncio, tá? Eu vou falar algumas delas para vocês, mas você pode praticar o silêncio como? Fazendo uma meditação de 5 minutos, tá, gente? Não precisa ser mais do que isso não, tá? Com 5 minutinhos por dia, você já consegue ter já mudanças significativas no seu inconsciente. Você pode fazer ali uma prática de meditação. Você pode fazer uma prática ali de oração, onde você vai se conectar, você vai orar para Deus, para orar para suas entidades e tudo mais, para abençoar aquele dia. Você pode fazer uma prática de gratidão, agradecer por todas as bênçãos e coisas que aconteceram no dia anterior, de você poder estar acordando no dia de hoje. Você pode pôr ali práticas de
oração, gratidão, meditação, são essas, tá? E temos ali a prática da meditação. Como você pode fazer a prática da meditação? Há duas maneiras básicas de você fazer a prática da meditação, né? São três maneiras que eu gosto de falar, né? Nós temos a meditação silenciosa, que é uma coisa que você vai lá sentar bonitinho, fica ali 5 minutinhos ali com o relógio, com o cronômetro ligado, você ficar paradinho ali por 5 minutinhos e deixar que o processo aconteça. Você vai ter pensamentos? Vai ter pensamentos. Qual é o objetivo da meditação? É você se concentrar na sua respiração. Vai vir pensamentos, você faz o quê? Observa o pensamento e volta a contar a sua respiração. Conta a sua respiração. Toda vez que o ar sair, se conta da forma natural, não precisa ser nada, uma respiração forçada, nem nada do tipo, mas o ar entra, sai, se conta 1. O ar entra, sai, conta 2. Se a sua mente se dispersar, por qualquer motivo, você faz o quê? Volta para 1. Conta, somente seu ar entra e sai, conta 1. Seu ar entra e sai, conta 2. É isso que você vai fazendo. Se o ar chegou no 10, somente dispersou, volta de novo, conta 1. E aí você vai contando assim várias e várias vezes, até você vai ver que o processo vai acontecer muito, muito natural e muito fácil fazer isso, tá? Existe a sua mente assim, trabalhando, fazendo a contagem. Essa é uma forma de meditação que é que eu mais acho interessante. Mas também tem outras formas de meditação que você pode estar fazendo. Então, a meditação passiva, também a meditação guiada, que é o quê? Você vai pôr um áudio de meditação e você vai ali estar ouvindo aquela meditação. Aí existem vários áudios de meditação que você pode procurar aí no YouTube, no Spotify. É que eu tenho meio que medo de você entrar no celular, você acabar se perdendo ali, respondendo mensagem, vendo Instagram. Então eu tenho meio que medo disso. Mas você pode procurar essa meditação dessa maneira e ali tá fazendo esse processo de meditações guiadas. E aí você vai seguindo o que a pessoa vai falando. Ela fala pra você, feche seus olhos. Você vai imaginar que você está entrando numa floresta. Aí você vai fazendo esse processo que ele é lindo também, maravilhoso. E temos a terceira forma de meditação que eu gosto também. É a meditação ativa, onde você vai conectar a sua respiração mais algum movimento físico para você meditar. Então você pode fazer a meditação ativa. Tem as do Reiki, mas uma forma bem simples. Você pode, assim, puxa o ar, solta o ar. Se você fizer um movimento assim, movimentos dessa forma, ou movimentos, por exemplo, do Liang Kun, Tai Chi Chuan, né? Você vai perceber que conforme você vai respirando, e aí você vai fazendo ali as suas práticas de movimentação junto com a respiração, e você vai trazer cada vez mais um processo de consciência cada vez maior. Então a meditação ativa, você vai trazer uma atividade física junto com a respiração, para você ali estar se conectando cada vez mais àquela prática. Então a meditação silenciosa para mim acho que é fantástica, ela é uma das melhores. Faça isso. Olha só, se fizer isso 5 vezes por semana, não vou falar todos os dias não, mas de segunda a sexta-feira, sábado e domingo, aí você descansa se você quiser, mas se você estiver comprometido comigo, de segunda a sexta-feira, fazer práticas meditativas todas as manhãs, você vai ver que sua vida vai mudar completamente. Em 3 meses, a sua vida vai ser uma vida completamente nova. Pelo simples fato de você estar ali meditando. E aí, no Milagre da Manhã, temos outras práticas também que eu vou trazendo para vocês ao longo das semanas, ao longo do processo, tá? Porque eu acho que é interessante estar trazendo aos poucos para vocês estarem conectando com essas práticas, como fala o nome? Interiorizando elas. Então, assim, quero saber de você. Quem está aqui comigo em fazer o caminho do chá sagrado, que é o caminho da meditação, ou pode ser meditação, né? Pode ser da oração matinal ou da gratidão. Ou você pode fazer as 3 juntas ao mesmo tempo. Então você faz 5 minutinhos de meditação,
Aí você faz uma oração para poder pedir para ser abençoado o dia seu. E depois você faz ali um processo de gratidão. Pelo menos 1 ou 2 motivos de gratidão do seu dia anterior. Quem topa comigo fazer o caminho do chale sagrado? Quem topa comigo fazer o caminho do chale sagrado? Põe aqui, ó. Eu topo, eu vou fazer. É acordar ali, tipo assim. Começa ali acordando, tipo, 10 minutinhos antes que você já acorda, né? 20 minutinhos antes que você já acorda. 30 minutinhos. Até 1 hora. Até 1 hora antes que você já acorda naturalmente. Pra gente poder fazer esse caminho esse caminho. Por que eu falo de manhã? O primeiro ponto que eu trouxe, né? É a questão de que essa primeira hora do seu dia vai ser a que vai definir como será seu dia. E o segundo ponto é que às vezes a gente fala assim, depois eu faço. E esse depois, ele nunca acontece. Porque fala assim, vou fazer isso à tarde. Aí vem a correria do dia a dia, vem a correria do trabalho, e aí muitas vezes a gente não consegue parar, né? Eu falo assim, vou fazer isso à noite. Vou fazer isso à noite, aí, geralmente à noite eu acabo não tendo, como fala a palavra, disposição para poder estar fazendo à noite. Então o objetivo sempre vai ser o quê? Vamos nos conectar verdadeiramente a esse processo, né? E fazer esse processo de conexão ao chale sagrado, desconectar com a Mãe Terra, com a natureza. Vamos começar a perceber que cada vez mais, fazendo isso, cada vez mais você vai evoluir. Porque o grande ensinamento do livro, né, do Milagre da Manhã, sabe qual que é o grande ensinamento do Milagre da Manhã? É falar que nós vamos ter tudo que nós queremos na nossa vida a partir do momento que nós nos tornarmos a pessoa merecedora de ter aquilo. Entendeu? E para eu me tornar merecedor, há necessidade de eu tomar algumas atitudes e fazer algumas coisas. Ninguém é merecedor simplesmente pelo fato de nascença, vamos dizer assim. Tipo assim, eu sou merecedor porque vem alguém que falou pra mim que eu era merecedor. Não sou merecedor porque foi alguém que falou pra mim que eu era merecedor. Eu me torno merecedor das coisas na minha vida pelo fato de eu fazer por merecer. E o que eu preciso fazer para me merecer? Eu tenho que me tornar a pessoa que é merecedora por ter aquilo. E se eu não tenho algo na minha vida, é porque eu não mereço aquilo na minha vida. Olha só que processo de responsabilidade que eu estou dando para vocês agora. Se eu não tenho, tipo assim, dinheiro, se eu não tenho um relacionamento, se eu não tenho isso, aquilo, outro, é porque eu ainda não sou merecedor disso. Para eu ser merecedor daquilo, eu preciso me tornar merecedor. Então eu tenho que fazer ações práticas para eu me transformar, ações práticas de autoconhecimento, ações práticas de desenvolvimento pessoal, para que assim eu possa merecer ser aquilo. Para poder merecer, e aí para eu merecer ter aquilo que eu quero. Fez sentido isso? Pegou esse ponto aqui? Então o primeiro caminho para alcançar o merecimento, ou seja, para eu me transformar numa pessoa melhor, é o silêncio. O primeiro caminho é o silêncio. Olha só que louco. O primeiro caminho para poder merecer algo é o caminho do silêncio. E eu trago para vocês a oportunidade de vocês estarem fazendo esse processo do silêncio de manhã, onde vocês já acordam, se conectam ao silêncio, pelo menos ali 5 minutinhos, onde você vai fazer uma meditação, uma oração ou um processo de gratidão. Se conecta ao silêncio, aí depois você começa o dia. Ok? A Fernanda falou assim, qual o nome desse livro maravilhoso? Estou me dedicando ao meu feminino. Esse livro que eu falei pra você, ele tem cara de masculino, mas ele é feminino sagrado nas suas práticas, tá? Ele é, na verdade, a junção do masculino e do feminino ao mesmo tempo, tá bom? O nome desse livro que eu falei pra vocês agora chama-se O Milagre da Manhã, tá? Chama-se O Milagre da Manhã. Ele tem uma pegada muito de coaching, tá? Mas ele traz em si, nas suas práticas de sagrado feminino. Isso que eu achei fantástico nele. Eu vi justamente o casamento perfeito do masculino com o feminino.
Esse livro ele é fantástico, eu gosto muito dele por causa dessa questão. E aí a primeira tarefa, a primeira lição que ele nos ensina a fazer é justamente a prática do silêncio, que é conexão com o meu sagrado feminino. Então, porque é no silêncio que eu me conecto com o sagrado feminino. Teve uma das pessoas, ontem eu até li essa carta pro pessoal da tiragem de tarô aqui. Aqui, a Fernanda falou assim: acho que ajudaria a perceber o meu masculino em excesso e elevar meu feminino. Justamente, você vai conseguir canalizar seu masculino na direção certa dele e ao mesmo tempo você vai desenvolver seu feminino nesse processo, tá? Eu tava falando muito sobre a questão de... Esses dias eu tava falando muito sobre a questão do o que é feminino sagrado, né? Uma aluna, uma pessoa veio até mim esse final de semana, durante o nosso curso de PNL nível 3, e ela trouxe a questão ligada... e é uma mulher que tem um sagrado masculino muito forte. É uma mulher, tipo 8 do Enneagrama, ou seja, o sagrado masculino já é bem forte, bem prominente ali. E ela estava tendo que aprender a lidar com o seu sagrado feminino. Para aqueles que conhecem o Enneagrama, o ponto 2 do Enneagrama é um sagrado feminino muito grande, né? Muito forte. E ela estava tendo que se conectar ao sagrado feminino, que é o seu ponto de evolução. E ela entendeu que o feminino está muitas vezes no silêncio. A não resposta, que às vezes procura o tempo todo resposta, informações e tudo mais. E conectar-se ao silêncio é parar todo esse barulho, esse caos mental. Aí fala assim: opa, vamos desligar, vamos abaixar esse volume e vamos nos conectar, vamos parar. E aí você consegue fazer isso através de quê? Da sua oração, da sua... O que é oração? Oração é a processo onde eu falo com Deus, né? Aí é uma processo onde eu estou me conectando com Deus. Eu posso colocar em minhas rezos, eu me conecto com Deus. O silêncio é quando eu deixo Deus falar comigo, né? No meu interior, no meu secreto, no meu esconderijo. E é esse processo de comunicação, né? E a gratidão é quando eu realmente agradeço a Deus pelas coisas incríveis que aconteceram na minha vida. Então é um processo de realmente de reconexão com o meu chakra sagrado. Viu como que são várias coisas que parecem nossas coisas diferentes e tudo mais, e que eu estou costurando elas, né, para vocês? Entender que se conectar com os caminhos do chakra sagrado é se conectar com o seu eu interior. Para me conectar com o meu eu interior, como que eu faço esse processo? Através da meditação, através da oração e através da gratidão. Dessa maneira que eu me conecto ao meu eu interior. É a hora que eu silencio a minha mente. É a hora que eu silencio os barulhos externos e simplesmente conecto ao que é real. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta para a gente poder estar encerrando a nossa live do dia de hoje? Alguém quer trazer algum processo, alguma questão específica? Vamos lá. Quero ouvir de vocês. Vou tirar aqui mais um oráculo, né? E vamos ler, tomar cartinha então da deusa no dia de hoje. Vamos ver o que a deusa fala pra gente, né? O que a deusa quer nos ensinar, que as deusas querem nos falar no dia de hoje, né? Que são várias. Pegar uma cartinha da deusa. Minto. Ver mensagem pra mim. Não é pra trazer a carta da deusa, mas sim pra eu trazer uma carta de um animal de poder, para que ele possa ser aquele animal que vai nos dar a sabedoria de que nós precisamos para poder percorrer o caminho do silêncio. Olha só que interessante isso. Eu comecei a pegar a carta, já me barraram já, né? Então, como me barraram aqui, eles querem trazer um animal de poder para poder estar trabalhando, nos dando
a sabedoria e o poder animal, visceral, como nós falamos sobre aqui, nós somos bichos, né? Qual o bicho que nós vamos nos conectar para poder estar percorrendo o caminho do silêncio? Essa é a pergunta de hoje, tá? Qual é o bicho que vamos percorrer o caminho do silêncio? Eu quero que você fale um número de 1 a 44, tá? O primeiro que aparecer para mim aqui vai ser o animal que eu vou estar lendo pra gente. Número de 1 a 44. Vamos lá? Um animal de 1 a 44 vai ser o animal que vai nos trazer a sabedoria para a gente poder estar vivendo o silêncio no nosso dia a dia. Né? Uns 5 minutinhos matinais, tá, gente? Pode ser um pouco mais? Pode ser um pouco mais, mas não chega nem 1 hora de silêncio, tá? 5 minutinhos até 20 minutinhos de silêncio tá ótimo. De manhã, enquanto ainda não tem muito barulho, melhor ainda. Traz aqui pra mim um animal de 1 a 44. Aguardando vocês me trazerem pra gente poder estar encerrando a live. Se ninguém escolher, eu vou escolher a carta. Eu vou contar até 3. Porque minha mãe falava assim. 1. 2. Não apareceu nada aqui. 3. Ninguém escolheu a carta, então eu vou escolher então uma carta pra gente. A Fernanda falou assim, manda, chefe. Ok. Vou pegar e escolher a carta aqui, tá? Escolhi a carta já. E vamos ver qual foi o animal que foi escolhido. Nossa, que animal lindo, maravilhoso. Veio o cavalo pra gente hoje. É uma das cartas, é um dos animais de poder que eu mais amo. Apesar de ele não fazer parte do meu totem de animais, ele é um dos animais que eu mais amo. Porque seu texto é maravilhoso. É lindo seu texto. Sabe o que o cavalo traz pra gente? A carta do cavalo nos traz a energia do poder. Poderoso cavalo que traz o poder de correr pelas amplas planícies, trazendo a visão dos escudos, dançando na chuva púrpura do sonho. Vamos lá. Cavalo, poder. Roubar cavalos é roubar poder. Afirmava um ditado repetido com frequência pelos antigos índios norte-americanos, ilustrando a estima que devotavam ao cavalo. O cavalo representa o poder tanto no mundo físico quanto na esfera espiritual, e em diversas práticas xamânicas ao redor do mundo. O cavalo possibilita que os xamãs voem pelos ares para chegar aos céus. Quando o cavalo foi domesticado, a humanidade deu um grande salto, correspondente apenas àquele dado quando o fogo foi dominado. Antes do cavalo, os seres humanos tinham pouca mobilidade, enormes pesos a carregar, eram lentos. No momento em que montaram o dorso de um cavalo, tornaram-se tão leves e velozes quanto o vento, além de serem capazes de transportar fardos por longas distâncias com muito mais facilidade. O cavalo foi o primeiro animal totêmico da civilização, e foi por meio do relacionamento ímpar que estabeleciam com o cavalo que os humanos primeiro modificaram o conceito que tinham de si mesmos. A humanidade tem uma dívida incalculável com o cavalo, pelos novos poderes que ele nos concedeu.
A visita de um parente distante pode tornar-se uma longa e difícil caminhada se a pessoa não tiver um cavalo que o aceite em seu lombo. É extremamente significativo que a potência dos veículos automotores seja ainda hoje avaliada em cavalos de força, evocando aquela época em que o cavalo era um parceiro apreciado e querido da humanidade. O andarilho dos sonhos, um poderoso xamã, estava caminhando pela planície para visitar a nação Araparô. Ele carregava seu cachimbo e a pena amarrada em seus longos cabelos negros apontava para o chão, indicando que ele era um homem de boa paz. Até que, ao transpor por uma elevação, ele percebeu uma manada de cavalos selvagens correndo em sua direção. Garanhão Negro aproximou-se do andarilho dos sonhos e perguntou-lhe se ele empreendera sua jornada em busca de uma resposta, dizendo-lhe: eu venho do vazio, onde reside a resposta. Monte em meu dorso e conheça o poder de atravessar as trevas para encontrar a luz. Andarilho dos Sonhos agarrou o convite do Garanhão Negro e aqueceu sua visita quando o seu poder se fizera necessário. A seguir, o Garanhão Amarelo aproximou-se do Andarilho dos Sonhos e ofereceu-lhe para conduzi-lo ao leste, onde reside a iluminação, pois assim ele poderia partilhar a resposta que lá encontrasse com os outros. Instruindo-os a iluminando-os, o Andarilho dos Sonhos agarrou o Garanhão Amarelo, afirmando que não deixaria de usar o presente de poder que ele lhe oferecera ao longo de sua jornada. O Garanhão Vermelho então se aproximou, empinando-se alegremente, e falou ao Andarilho dos Sonhos a respeito das alegrias contidas no equilíbrio entre o trabalho, o poder e as doces alegrias do divertimento. Ele advertiu o Andarilho dos Sonhos que prestasse mais atenção àqueles que entremeavam as suas lições com humor. O xamã agradeceu e prometeu-lhe que não se esqueceria de usar sempre o dom da alegria. Quando o Andarilho dos Sonhos já estava próximo de seu destino e já podia perceber ao longe a nação Araparô, Garanhão Branco destacou-se da manada para permitir que Andarilho dos Sonhos pudesse montá-lo, pois ele era o portador que carregava as mensagens de todos os demais cavalos da manada, representando a sabedoria do poder, personificação do escudo mágico bem equilibrado. Este magnífico cavalo reiterava que nenhum abuso de poder será capaz de conduzir à sabedoria. Garanhão Branco disse então ao seu cavaleiro: Andarilho dos Sonhos, você empreendeu essa jornada para aliviar o sofrimento de seus irmãos, para partilhar o cachimbo sagrado e curar a Mãe Terra. Você adquiriu a sabedoria por meio da humildade, pois soube reconhecer que é um instrumento do grande Espírito. Assim, enquanto eu carrego em meu dorso, você carrega todo o seu povo em suas costas. Em sua grande sabedoria, você sabe que o poder não é concedido a quem não o merece, mas unicamente àqueles predispostos a empregá-lo com discernimento e equilíbrio. Andarilho dos Sonhos, o xamã, foi curado e transformado pela visita dos cavalos selvagens e compreendeu que a sua missão, ao chegar na nação Araparô,
era de compartilhar os presentes de sabedoria que recebera ao longo do caminho. Ao compreender o poder do cavalo, você irá sentir-se compelido a confeccionar um escudo de equilíbrio. O verdadeiro poder é a sabedoria, e esta somente é obtida quando se mantém viva a lembrança de tudo o que ocorreu com você ao longo da sua jornada aqui na Terra. A sabedoria brotará dentro de você quando você se lembrar das jornadas percorridas por outras mocassins. A compaixão, a bondade, o amor e a disposição em ensinar e compartilhar os dons e os talentos que lhe foram concedidos constituem a verdadeira senda para o poder. Ok? Então, o poder está em saber que vamos passar por lugares escuros. Sim, vamos passar por momentos escuros. E eu posso passar por esses momentos escuros através da meditação, por exemplo. E assim encontrar grande sabedoria. E ali vou passar por momentos de iluminação, sim, onde respostas vão vir até mim. Depois passar por momentos escuros, vai vir a iluminação. Aí então eu vou entender que eu vou fazer esse processo através da alegria, do divertimento, onde vou ensinar as pessoas com mais leveza, com uma forma mais irreverente. E por fim vou saber que a sabedoria veio até mim, trazendo para mim o poder, porque eu carrego atrás de mim uma grande responsabilidade de pessoas para poder estar ensinando, educando e ajudando elas. Assim como eu fui ajudado, assim como fui ensinado. Então, quando eu começo a fazer o processo de evolução, eu entendo que a jornada não é apenas minha. Lógico que eu não vou ser o chatômetro, que tem que ser reverente, mas eu entendo que tudo que eu faço na minha vida é uma maneira de eu poder estar levando para outras pessoas também. Então, o fato de eu meditar ali por 5 minutinhos todos os dias é uma forma também de eu impactar de forma direta ou indiretamente outras pessoas também a terem uma vida melhor. Ok? Fez sentido para vocês isso? Pegamos aí o conceito que eu estou trazendo para vocês no dia de hoje. Se sim, só falar que sim. E a gente vai estar finalizando então a nossa live hoje. Muita gratidão a todos e a todas que estiveram aqui comigo hoje. E nos vemos amanhã. Amanhã ainda não. Nos vemos hoje à noite. Hoje à noite no Zoom, tá? Às 7h30 da noite, 19h30 da noite. No Zoom nós vamos trabalhar ali, continuar fazendo os processos de terapia em grupo, onde estou trabalhando questões ligadas a cores espirituais. Dessa maneira, eu ajudo as pessoas a evoluírem cada vez mais através dos acordos espirituais, ok? Deixa eu ver aqui os comentários. O chefe disse o seguinte: você pode ajudar alguém que tem traumas? Sim, Michele. Meu trabalho justamente é esse. Trabalhar traumas das pessoas, tá? Esse é um dos meus trabalhos. Renata falou sim. Renata, até a noite. Até a noite. Michele, pode me chamar no particular depois pra gente poder estar trabalhando, tá bom? Beijos na mente e no coração de vocês. Até a noite às 19h30, para quem estiver comigo na terapia em grupo. Ou até amanhã, às 7h30 da manhã, para gente falar sobre sagrado masculino. E assim ter mais técnicas para poder estar evoluindo cada vez mais. Ok? Beijos. Tchau, tchau.